O Senado aprovou ontem um projeto de lei que altera radicalmente as regras de concessão de licenciamento ambiental do Brasil, com forte apoio do agro brasileiro e duras críticas de entidades de preservação. Então eu vou receber aqui Patrícia Costa, apresentadora do JP Sustentável. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso 3 em 1, que bom compartilhar esse espaço aqui contigo. E eu já te começo perguntando quais são as principais mudanças que arrepiaram os cabelos dos ambientalistas e, de certa forma, satisfizeram os atores do agronegócio. Boa tarde. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos aqui no estúdio, a toda a nossa audiência. Olha, o projeto todo é de se arrepiar, porque ele faz com que nenhum licenciamento você possa fazer um autolicenciamento. O que significa um autolicenciamento? Eles reclamam aí da fase de burocracia e isso trava o desenvolvimento. Eu concordo que a gente deve viabilizar melhor, investir aí nos órgãos ambientais para agilizar esse processo com amparo técnico, mas é como se fosse assim, Cine, você não pode dizer que você pode dirigir um ônibus. Você mesmo fala assim, olha, eu posso dirigir um ônibus porque eu consigo fazer isso, mesmo se eu não tiver a carteira de motorista, porque a carteira de motorista demora. É isso que o Senado fez com as leis ambientais. Então, as pessoas, qualquer empreendimento de médio e pequeno porte, inclusive os agropecuários, inclusive extração de minério em terras indígenas, você pode ir no site e se autodeclarar que vai cumprir a legislação ambiental. E se não houver fiscalização, os impactos que isso ocorrer, fica por conta aí da sociedade. A gente tem que lembrar que os impactos na legislação, na nossa Constituição, meio ambiente é um dever do poder público de preservar, porque é um bem coletivo. Sim. Então, se há um derramamento tóxico numa água, há um desmatamento que acaba prejudicando o solo ou um rio, isso impacta toda a sociedade. E por isso, ele também é tido como inconstitucional e pode fazer, inclusive, que esse processo, que já era burocrático, ficar mais ainda, porque pode ser que vá para a justiça. Ah, vai ser judicializado. Patrícia, espera um minutinho. Alangane, a gente comentou aqui, Gustavo Segré, o fato de o ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo de Jair Bolsonaro, diante daquela burocracia e de muitos estados que não tinham estrutura para poder fazer as fiscalizações e cumprir aquele processo trifásico, de que, nesses casos, houvesse a liberação. Se o estado não consegue oferecer, que haja liberação. Seria mais ou menos isso, então, agora que eles conseguiram? Seria mais ou menos. O problema é que muitas vezes esse autolicenciamento pode trazer um impacto que não é do agrado das pessoas, que possa, por exemplo, atrapalhar a pureza da água, por exemplo. O problema é estrutura, o problema é recursos. Lembro, vivenciei isso. Nós tivemos que pagar o carro que levasse um fiscal em Salvador para um moinho para verificar que não tinha impacto ambiental. E a demora poderia ser de mais de 2 anos. Imagina você pagando um aluguel, não podia produzir porque não tinha a licença ambiental. Se você ferisse isso, você podia terminar preso. Então, por uma falta de estrutura, você terminar coibindo um investimento. Mas também não pode ir para o outro lado, onde eu atestemunho que está tudo certo, vamos lá, vamos embora. Tem que ter uma fiscalização. Ô, Patrícia, como é que foi a manifestação do Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva e afins? Olha, esse projeto de lei, ele já é discutido há mais de 20 anos a Marina Silva e todos os ambientalistas, instituições sempre foram contra, né? E o que era ruim ficou pior ainda depois que saiu do Congresso, né, da Câmara dos Deputados e foi até o Senado. A Marina Silva, eu estive com ela ontem numa coletiva e falou que desse retrocesso, tanto jurídico quanto ambiental, e que pode trazer várias consequências aí para todos nós, para a saúde pública, para o meio ambiente, e a gente tem que parar de ver o meio ambiente como um entrave econômico. Ele pode ser utilizado, ele pode ser explorado, mas com responsabilidade, porque as consequências afetam todos nós, a nossa saúde, a nossa água, a nossa sobrevivência, inclusive. Vamos ouvir o que ela disse. O problema é que os homens podem até flexibilizar do ponto de vista da legislação, mas a natureza não observa e não considera essas flexibilizações. Aquilo que contamina as águas vai continuar contaminando do mesmo jeito, o que produz emissão de CO2 vai continuar emitindo e aquecendo o planeta. O licenciamento, Cine, por exemplo, é para pequenos e médios empreendimentos. A barragem de Mariana e Brumadinho, por exemplo, é considerada um médio empreendimento. E também eles podem fazer um grande empreendimento multifacetado, né? Separar por partes, ele se tornar médio, e aí você declara que vai cumprir a lei. Só isso. Não precisa de mais nada. Patrícia Costa, obrigado pelas informações. Esse espaço está sempre aberto para você, para a gente trazer essas discussões para o nosso 3 em 1. Obrigada a todos. Até a próxima.